E aí, galera, vitória do Vasco, né? O Vasco vence no finalzinho, 48 minutos. Paí marca o gol que dá a vitória ao Vasco. O Vasco chega a 40 pontos e abre 3 pontos para a equipe do Cruzeiro, que está dentro da zona de rebaixamento. Lembrando que o Vasco tem um confronto direto contra o Cruzeiro e o Vasco pode se livrar do rebaixamento já nas próximas rodadas, né? O Vasco só precisa vencer esse confronto direto contra a equipe do Cruzeiro, que vai dar uma possibilidade do Vasco já sair da zona de rebaixamento na volta dessa parada da data FIFA, né? Acredito que com 2 rodadas de antecedência o Vasco vai conseguir se livrar de um possível rebaixamento. E vamos acompanhar, galera, a imprensa esportiva falando tudo sobre esse jogo do Vasco. O Vasco agora tem um pouco mais de tranquilidade após essa vitória, né? O Vasco teve muita dificuldade, o Vasco corre muito, mas não consegue jogar aquele futebol que se espera, né? O Vasco ele quer, você vê que o Vasco quer ganhar. O Vasco quer somar pontos, né? Mas e muitas vezes não consegue desempenhar um bom futebol, né? Mas o que importa é os pontos, como eu sempre falo, o importante é somar ponto. E o Vasco conseguiu somar 3 pontinhos e vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre esse jogo. Vou deixar o link na descrição. Crédito, direitos autorais, ESPN do Grupo Disney. Se a gente for olhar, o Vasco fez jogos bem melhores que ele não ganhou do que o de hoje. E chamou Flamengo, muito. Inter. Isso. E o que chamou muito a atenção foi que o Vasco hoje saiu um pouco do que ele normalmente é como modelo, como padrão, como ideia de. O Vasco é um time que, às vezes, ele não brilha, mas ele controla. Ele é um time muito compacto, o jogo está sempre ali, controladinho aqui. Não, hoje chamou muita atenção porque virou um jogo de trocação, né? Sim. E aí, imagino que muito pela ansiedade do Vasco, dentro de casa. E o jogo em si traz muito essa questão, né? O Vasco é um time que eu vejo ele se comportando melhor quando o outro time precisa propor, quando ele pode especular um pouco. O Jean colocou alguns jogos ali, os jogos são difíceis, mas talvez sejam até contextos onde o Vasco fica um pouco mais confortável. Porque tem gente aí que vai precisar ganhar ou ganhar. E aí talvez é nesse jogo que o Vasco... A gente vai falar de Corinthians depois, a mesma coisa. O Corinthians hoje é um time melhor especulando. Como conseguiu os 3 pontos lá no Sul. E isso tem muito a ver com o desenvolvimento de trabalho. O Vasco é um time mais desenvolvido. Eu acho que com bola nas últimas rodadas ofereceu mais, mas o jogo de hoje é isso, é os 3 pontos, é a loucura que tá São Januário ali, é o Payet, é isso. Né? Não vai também colocar água no chope do torcedor. Mas como atuação, acho que até o vascaíno sabe. Pô, teve jogo que a gente foi melhor e não ganhou, mas agora, de verdade, os caras não estão nem aí. É 3 pontos e acabou. Eu tenho uma dúvida em relação a essa mudança de postura. Eu já coloco aqui na roda, mas não sem antes ouvir o Mário Marra. Tudo bem, Marrinha? Boa noite para você. Prazer estar com você, com os companheiros, com o Fã de Esportes. Assim, eu concordo com tudo que foi falado, mas eu estou ainda um pouco impactado com um vídeo que está no perfil do Sport Center, da ESPN, do Arias se rendendo às psicólogas do Fluminense na semana passada. Eu acho que esse lado emocional, ele é, no momento, na reta final do Campeonato Brasileiro, especialmente para a turma que está muito perto da zona de rebaixamento, dentro da zona de rebaixamento, lutando, esse lado emocional vai pesar demais. Ele já pesa naturalmente. Sim. Só que quem está no desespero, eu acho que está mais sujeito a fazer bobagem ou a acreditar muito. E talvez o resultado de hoje, com um gol do Payet, um gol como foi, perto do fim do jogo, em um jogo em que estava muito claro que o Vasco estava na corda bamba durante boa parte da partida, parte do jogo, para não ficar feio, talvez isso dê um reforço emocional. Talvez isso seja positivo para o que o Vasco tem pela frente. O Vasco precisa passar por isso logo. A possibilidade de um próximo ano ser um ano bem melhor, se bem que a gente falou isso no final do ano passado também, né? Mas tá melhor esse ano, hein? Tá melhor, não, sim. Lembrando do que foi aquele jogo com 8 anos na última rodada. Quem tinha que morrer, morreu ali. Que foi necessário fazer uma intervenção, né? E contratar a gente no meio desse Campeonato Brasileiro. Sim. Porque, as coisas não pareciam muito promissoras, né? Sim. E talvez o investimento tivesse planejado para um outro momento em outro tipo de jogador, mas o Vasco precisou, né? Já deu para perceber que para o ano que vem acelera. Faz isso no início do ano, né? Não tá problema. Claro. A minha questão do Vasco foi que teve mais dificuldade, né, em acertar o time das coisas. A própria Série B ali também, parece que acerta a SAF, já quando a janela tinha fechado, o time sofre.
Já não podia mais contratar num primeiro momento, quando chega o dinheiro, né? A minha questão, ela passa por todos esses lugares, assim. Porque eu fico me perguntando, nesse jogo, claro, tem a questão da necessidade, por ser o América do outro lado e um jogo em casa, mas o quanto o trabalho já evoluiu nas mãos do Ramon? Porque os reforços chegaram no meio do ano, ele foi moldando um time. Essa postura muda por isso também? Dani, o trabalho dele era muito difícil e continua muito difícil. Porque ele era um recém-chegado, praticamente junto com os jogadores, e o Vasco não tinha tempo. Então não tem um treinador formado em outro lugar. Hoje todo mundo se conhece, o futebol está globalizado, mas as dificuldades que o futebol brasileiro impõe ao trabalho de comissões técnicas, elas são absolutamente surpreendentes quando eles chegam aqui, né? Talvez a principal característica que um treinador que não foi formado, às vezes como jogador no futebol brasileiro e depois como técnico sempre aqui, seja entender como se adaptar às dificuldades. O nosso futebol ele é único na sabotagem ao trabalho de comissões técnicas. O campeonato está super emocionante. O Abel Ferreira falou no meio da semana que não tem campeonato tão difícil quanto o Campeonato Brasileiro. Talvez ele tenha razão, ele certamente fala com conhecimento de causa, embora não tenha uma carreira tão viajada assim, para poder fazer uma afirmação tão né, com tanta dose de convicção a respeito de todos os campeonatos onde o futebol é importante, mas ele evidentemente sabe do que está falando, mas isso não significa que o campeonato seja bem organizado, que ele não atrapalhe as comissões técnicas, que os dirigentes façam o seu trabalho de maneira competente. Nós vamos poder falar do que a diretoria do Corinthians fez hoje na Arena do Grêmio, é uma das páginas mais vergonhosas da história do Corinthians como instituição. Aconteceu hoje e daqui a pouco a gente vai poder falar sobre isso. E então, ele chega com jogadores que precisam ser incorporados ao grupo e entender que o Vasco não tinha um minuto para... Não, calma pessoal, vamos dar a esses atletas tempo. O Medel vem de outro lugar e ele tem que chegar e jogar. Sim. Ele é o capitão do time agora. E ele fez tudo isso, ele chegou e jogou. Então, mas a necessidade. Então quer dizer que não é preciso dar tempo aos jogadores para se adaptar a novas equipes e tal? É claro que é. E o que aconteceu com o Vasco, com esses atletas que chegaram, né, com tudo acontecendo e tiveram que já desempenhar imediatamente, talvez seja a exceção. Mas a liderança que o Ramon Dias exerce, e a gente pode lembrar de várias situações, no dia que ele bate a mão na mesa e diz que o Vasco não vai cair. Ele não podia garantir que o Vasco não vai cair. Ninguém pode garantir que o Vasco não vai cair. Mas a tradução daquilo que ele está dizendo é assim, nós vamos até o fim para não permitir que o Vasco caia. E qual o eco disso no vestiário, né? Exato. E nós acreditamos até o último fio de cabelo que o Vasco não vai cair. No episódio da suspensão de São Januário, ele mostra a indignação representando o clube e o torcedor de maneira digna. Ele está indignado, mas ele é decente quando ele comenta. Sim. Ele não apela. Ele não acha que é algum tipo... Ele não diz que ele acha que é algum tipo de perseguição, algo programado para prejudicar o Vasco. Ele defende o Vasco. Então, ninguém aqui está no vestiário para saber como é o dia a dia. Mas a impressão que ele passa pela forma como ele fala publicamente é que o trabalho dele interno também é muito bom. Muito bom. E sem isso, eu não acho que o Vasco estaria... na posição em que está. Aqui não é uma posição tranquila. Mas o Vasco briga muito bem, o Vasco compete demais. E assim, o que está acontecendo é o que você falou, a exceção não é normal. O normal seria outra coisa. Eu até escrevi um texto sobre isso. Você olha para o Vasco, era jogadores chegando de centros, cada um de um centro diferente. Veio gente do Oriente Médio. Que normalmente, e eu já escutei isso de comissão técnica, quando você contrata um jogador de Oriente Médio, se o argentino precisa de adaptação... O cara tem que ser convertido, exatamente, porque é quase um outro esporte. Não por questão até de calendário, de treinamento... Como é que você explica para o Paiê o calendário brasileiro? Exatamente. Né? E assim, o Vasco acertou... por exemplo, o Paulinho Paula é um jogador... A gente fala muito do Paiê, do Verrete e tal. Pô, esse cara, do jeito que ele chegou, e ele tem toda a história, né, com o Vasco e tal... Pô, esse cara deixa tudo dentro de campo. Pra mim, ele é o jogador da recuperação do Vasco. Ele até deu uma caidinha nas últimas rodadas, acho que ele... Mas, assim, não é que o Vasco acertou 2 jogadores. Não, todo mundo que ele trouxe veio com a questão do comprometimento. Pô, o Medel não é um craque de bola, nada, mas o Medel... Não, teve que ser reposicionado para render, inclusive. Mas o Medel é um jogador vitorioso, de uma carreira muito bem feita em Europa e tal.
A gente já cansou de ver jogador que chega nessas condições aqui no Brasil e vem pra roubar só. Sim. Vem só pra sentar no contrato e ficar tranquilo. Então, assim, sempre quando eu falo do Vasco, a palavra que vem na minha cabeça é mobilização. O velho conseguiu mexer com as coisas. Eu acho que o discurso dele é o que o André falou, ele não é nem para mais nem para menos, sabe? E assim, a gente sabia que se tratava de um treinador extremamente experiente, de um cara que... o meu pai estava me falando assim, que jogou muita bola também quando foi jogador. E ouvi também que acrescentar o filho na comissão, o filho é o cara que... Ele é o cara dali, o filho é o que olha o jogo. Estrategicamente, eu acho que é um treinador que faz boas escolhas para as partidas. Contra o Flamengo, por exemplo, ele joga o Paulinho, que é um volante para jogar aberto pelo lado direito e traz o Payet para dentro. Então, ele não modifica muito a estrutura do time, mas ele entende que se tem um adversário que tem uma força aqui e outra ali, ele coloca uma peça para cá, outra para lá. Então, assim, de verdade, não é... muita gente fala, vocês ficam babando ovo porque é estrangeiro. Não, o que ele está fazendo é fora da curva totalmente. Não, e mesmo assim, teve muita sorte em alguns momentos no jogo hoje. Sim, em alguns outros jogos também. Tem algo que, assim, de mobilização. É o que a gente falou aqui o tempo inteiro. E para quem não conhece, né, o Ramon Dias, a gente fala muitas vezes, nós, né? Quer dizer, o Jean, que é mais velho, da Seleção Brasileira de 82. Quieto há muito tempo. A Seleção Brasileira de 82 ganha um jogo da Argentina por 3-1. O 1 é igual dele, em 82, na Copa do Mundo. E aí eu acho que a gente volta dentro disso, Jean, para o ponto que você colocou, da tabela do Vasco, né? Que hoje parece, pelo que vocês estão dizendo aqui, e eu também acho, que tem um técnico capaz de moldar suas peças diante das limitações, porque o Vasco não é um time extremamente técnico e com um elenco vasto. Então, assim, como fazer agora pensando nesses jogos? E o Renatinho traz um ponto importante, que é, de repente, do conforto de poder contra-atacar. Então, eu acho que é um aspecto interessante, até pelo que a gente viu hoje. E hoje, né, aquela história, assim, o jogo... A hora que o Vasco faz o gol no comecinho, eu confesso até que eu comecei... A gente tem que fazer escolhas aqui. Que jogo a gente vai assistir? Vai prestar mais atenção. Hoje foi complicado. Hoje foi complicado. Eu comecei assistindo o Vasco, né? Depois eu me rendi ao mosaico, assistir tudo junto, que não é o ideal. Mas eu admito que não é o ideal, mas num campeonato como esse, muitas vezes a solução. Mas com qual áudio? Com o áudio, aí mudei. O áudio do Santos e São Paulo. Não, gente, quem vê 4 não vê nenhum. E você consegue olhar para um jogo e fingir que não está ouvindo o outro? Não tem como. Então, eu acho que eu faço é o contrário. O que eu deixo no mutado é o que eu tô assistindo. E aí eu gosto de ouvir o outro para saber o que tá me Aproveita desse momento de descontração, hashtag em linha de passe. Manda sua mensagem. Galera, vitória do Vasco. O que vocês acharam aí, galera? Essa vitória do Vasco, hein? Vitória gigantesca. E o Payet tem tudo para ser ídolo desse time do Vasco. O torcedor já abraçou ele desde a sua chegada. O Payet é muito ovacionado pelo torcedor. Imagina agora, 48 minutos do segundo tempo, o cara vai lá e mete um gol de falta que dá o Vasco 3 pontinhos, que deixa o Vasco numa situação muito boa no Campeonato Brasileiro. O Vasco chega a 40 pontos, 3 pontos à frente do Cruzeiro. Lembrando, galera, o Vasco tem um confronto contra o Cruzeiro da 33ª rodada do campeonato. O Vasco tem esse confronto direto. Se o Vasco vencer, o Vasco abre 6 pontos para o Cruzeiro, que na minha opinião vai ser muito bom, né? E o Vasco, né, galera? O Vasco, na minha opinião, não vai cair, né? O Vasco não cai, né? Pelo esse resultado, eu acho que a possibilidade do Vasco cair é muito pequena, né? Eu não vejo agora o time do Vasco perdendo muitos jogos agora. Vai perder um jogo ou outro, vai. Mas como o Vasco chegou a 40 pontos, só precisa agora de 5 pontos. Uma vitória e 2 empates. O Vasco está garantido na Série A do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, eu acho que o primeiro time dentro da zona de rebaixamento deve chegar ali no máximo 43, 44 pontos, beirando até 45. Então, eu acho que o Vasco precisa pelo menos somar mais 6 pontos e ficar tranquilo no Campeonato Brasileiro. E ano que vem, o Vasco pensar em um bom planejamento de futebol para poder não passar mais esse sufoco, né? Porque se no próximo ano passar sufoco de novo, aí é sacanagem dessa diretoria. Porque não faz sentido nenhum o Vasco continuar todo ano sofrendo para poder não ser rebaixado. O torcedor quer um pouquinho de alívio, né? Quer ver o time brigando por alguma coisa, briga pelo G6, G4, né? Era o Vasco. O Vasco sempre foi isso. Tem que voltar a esses trilhos, né? E eu acredito que no próximo ano as coisas vão mudar pro time do Vasco. Se você confia que o Vasco vai conseguir superar todos esses problemas na próxima temporada, deixa nos comentários aí
deixe seu like também e se inscreva no nosso canal para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.